E o Brasil, como é que vai, hein? O Brasil tá bom ou tá ruim? Tá uma merda, né? Tá bom ou tá uma merda? Tá bom ou tá uma merda? Uau! Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga. Pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Não vou te trair, não. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer, baby, a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico. Não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer sim, sim. Brasil, mostra a tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Ô Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio. Confia em mim. Grande pátria, desimportante. Em nenhum instante eu vou te trair. Eu não vou te trair, Brasil, não. Mostra a tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim, nesta merda. Salve, salve, galera esperta do canal Pororoca Cabana. Estamos de volta. Hoje, 5 de 6 de 2022, vamos para mais um programa, O X da Questão. E hoje nós vamos falar de um tema bem recorrente, que está em todas as mídias. Aquela frase muito bem usada pelos bolsonaristas: governo sem corrupção. Será? Bom, sem mais delongas, toca a vinheta, Daniel Francês. Bom, antes de dar a palavra para nossos convidados, a gente vai fazer um resumo do que esse programa vai falar agora, né? Para a gente quebrar muita coisa, muita mentira que é dita. Bom, em meu último ano desse desgoverno bolsonarista, as notícias de corrupção são recorrentes a cada semana. Além da enxurrada de dinheiro distribuído no Centrão em emendas parlamentares, o orçamento secreto deixa clara
toda a avidez e desonestidade típica dessa gestão. Com mais de 20 milhões de pessoas passando por vulnerabilidade alimentar, a farra das obras superfaturadas se espalham pelo território nacional. Farra dos caminhões de lixo, farra dos kits escolares superfaturados, né? Farra dos ônibus escolares, pagamento de propinas para pastores em articulação com o Ministério da Educação, lobby na compra de vacinas, gastos exorbitantes no cartão corporativo, uma lama sem fim. Numa economia quebrada, com inflação acima de 12%, gasolina de R$ 8,00 no país autossuficiente de petróleo e poder de compra do brasileiro diminuindo e a fome com seu sorriso sarcástico em cada calçada das grandes cidades. Nós estamos no governo mais corrupto dos últimos 500 anos. Dos últimos 500 anos desse país. E o pior, esse barco, essa nau que é o Brasil, que tem como comandante Jair Messias Bolsonaro, está com o porão cheio de ratos. Bom, enfim, sem mais delongas, repetindo novamente a frase de entrada, eu quero chamar o nosso querido comentarista José Trindade, por favor, dê o ar da graça. Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Dependendo do horário que vocês possam nos escutar aqui no nosso programa X da Questão, no canal Pororoca Cabana. Quero saudar o nosso companheiro Abreu, que já fez as saudações iniciais em relação ao programa que nós vamos tratar, ao nosso companheiro Daniel, ao companheiro Glailson, que estamos aqui, nós quatro estamos aqui, conversando com vocês. Vamos conversar sobre questões tão sérias e tão importantes para que a gente possa pensar, inclusive, o futuro do Brasil. Então, Abreu, é um prazer estar novamente aqui no X da Questão e espero que nós possamos ter uma vida longa, né, de debates e de comunicação com a população paraense e brasileira, que é tão fundamental neste momento para que a gente possa, de um lado, de fato, fazer um amplo movimento contra as fake news, né, que continuam graçando no Brasil, né, no conjunto dos grupos de WhatsApp. Esse também é um tipo de corrupção, viu, Abreu? E eu acho que é também um elemento importante que nós devemos tratar. A corrupção da comunicação, né? Esse também é um ponto. Entretanto, nós vamos aí ter vários pontos para tratar, né, nesse nosso programa X da Questão. Obrigado, Abreu, e vamos lá. Quando você quiser, nós podemos começar a trabalhar e a discutir aqui alguns dos pontos que você já começou a elencar. Bom, vamos chamar ele, nosso querido companheiro Glailson, que vai fazer uma abordagem bem filosófica sobre o tema. Bom dia, Glailson, como é que você está? O áudio. Você está sem áudio. Bom dia. Desculpa. Então, a gente está, como sempre, aí, né, na luta, levando. E eu acho que a discussão de hoje ela é uma discussão muito, muito importante, porque essa pauta da corrupção, né, do combate à corrupção, foi uma pauta que, nas últimas eleições presidenciais, aí, ganhou uma relevância muito grande e, de uma forma extremamente hipócrita, foi incorporada pelo discurso que resultou na vitória, né, do governo que a gente tem hoje no poder. E aí, desmistificar esse discurso do governo em relação ao combate à corrupção e entender como esse discurso contribuiu para a eleição do governo Bolsonaro, né, e para nos conduzir até esse cenário de tragédia que a gente tem hoje, né, tragédia econômica, humanitária, eu acho que é muito importante. A gente espera tentar contribuir aí com essas reflexões.
Valeu, grande Glailson. E vou chamar ele, nosso compadre aqui, companheiro, Daniel Francês. Deus informes e o ar da sua graça. Salve, salve, comunidade Cabana. Bom dia, Abreu. Bom dia, José Trindade. Bom dia, Glailson. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês nessa manhã de sábado para discutir um tema da mais alta importância, que é o tema da corrupção no governo atual. Na verdade, corrupção a gente sabe que sempre existiu no Brasil e que precisa ser combatida sim. Mas o que é mais interessante é que o governo Bolsonaro é o governo que chegou, Bolsonaro chegou à presidência da República com o discurso da anticorrupção, quando na verdade a gente sabe que ele foi aluno, de grandes mestres, dos esquemas e da corrupção no Brasil, que foram os políticos, como o Paulo Maluf, do PP, que é um partido do Centrão, como é o caso do Roberto Jefferson, do PTB, que está preso, inclusive, que foi professor do Bolsonaro, foi um líder da bancada do qual o Bolsonaro fazia parte. Então, o Bolsonaro é fruto disso, é fruto de 35 anos de vida parlamentar, envolvida nos esquemas, nos laranjais, nas rachadinhas, e que ele traz toda essa bagagem, bagagem cultural da corrupção para dentro do governo federal. E nós vamos assistir nesse programa, em especial, as mais pitorescas e incríveis formas de desvio de dinheiro público, de lobby, de fake news, como o José bem abordou no início, e outras formas de conduta criminosa à frente do governo federal. Então, a ideia é que a gente faça, inclusive, uma série de vídeos demonstrando toda essa tecnologia do mal, da manobra da coisa pública para se favorecer e deixando a população do jeito que está, com desemprego, com inflação, com pandemia matando milhares de brasileiros. Pô, que legal. José Trindade, antes de o senhor começar a sua fala, a gente já teve muito, desde os governos populistas, o slogan que fala sobre o combate à corrupção. Desde lá do Homem da Vassoura, o Jânio Quadros, vai com o Collor, que é o caçador de marajás, e agora o filhote da ditadura falando sobre o governo sem corrupção. A análise histórica, econômica e política do país fala de governos populistas e demagogos. O que o senhor acha desse slogan, governo bolsonarista sem corrupção, na conjuntura histórica, política do nosso país? Legal, Abreu. Bem, o tema, de fato, é um tema recorrente na história brasileira, já foi aqui lembrado que o processo de corrupção, ele, de fato, tem que ser combatido. Entretanto, vale lembrar que a corrupção ela é um elemento estrutural da própria sociedade capitalista. Eu não estou falando, não, no caso brasileiro. Acho que todos aqui devem se lembrar do caso da Enron. Enron, uma empresa norte-americana que, por volta de 2005, foi acometida de uma série de processos judiciais, mas cujo centro da questão era o elevado grau de corrupção presente na Enron, sendo que a Enron ela financiava, na época, uma série de parlamentares nos Estados Unidos. Financiava, inclusive, também os próprios, naquele momento, o governo Bush, que era o presidente norte-americano naquela altura. Vejam vocês que a questão da corrupção ela tem uma lógica interna no capitalismo que está presente, inclusive, em uma coisa muito curiosa. Quando nós pensamos os trabalhadores, e nós pensamos a relação entre aquilo que se chama mercado de trabalho, ou seja, a relação entre a venda da chamada mercadoria, força de trabalho, onde o trabalhador vende a sua força de trabalho para um capitalista, nós vamos observar uma coisa bem importante e curiosa. O capitalista, durante aquela jornada de trabalho, vamos supor, de 8 horas, o capitalista não está pagando a jornada de trabalho inteira, não.
Ele paga somente uma parcela da jornada de trabalho e uma outra parte da jornada ele simplesmente assume sob a forma de lucro, de ganhos que ele, capitalista, assimila. Esse processo, que é próprio do capitalismo, ele nos dá a lógica de que o capitalismo ele é um sistema onde a corrupção está na estrutura, está no esqueleto, está na própria forma de existência do capitalismo. Entretanto, nós achamos que é necessário, de fato, combater as diversas formas de corrupção. Entretanto, vejo vocês, ao longo da história brasileira, e eu vou me centrar aqui em 2 momentos, a corrupção ela foi utilizada enquanto um discurso para, curiosamente, fazer com que os mais corruptos assumissem o controle da esfera pública no país. Foram 2 momentos muito chaves. O primeiro momento, o momento de 1964. Os militares, eles tinham o tal do discurso anticorrupção, que, aliás, vai voltar a ser o mesmo em 2016. Entretanto, durante os governos militares, a corrupção foi uma coisa solta. Vamos dar 2 exemplos aqui. Quando da construção da chamada hidrelétrica binacional, a Itaipu, que é uma hidrelétrica importante, a segunda maior hidrelétrica do planeta, que fica justamente na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, a hidrelétrica de Itaipu, e existe uma série de documentos comprovando isso, foi uma fonte de enriquecimento indevido para um conjunto de apaniguados vinculados aos militares. Isso também ocorreu quando da construção da chamada Transamazônica, que era uma rodovia que existe até hoje, né, que buscaria, nesse sentido, fazer a conexão da Amazônia com o Sudeste e também com o Nordeste do país. A Transamazônica ela foi um amplo processo de corrupção, de uso do recurso público por parte desses interesses que, na época, estavam no poder no país, basicamente os militares, e que, basicamente, fez com que grupos muito pequenos, né, se enriquecessem naquela altura. Vai lembrar aí no terceiro exemplo, a chamada Rede Globo, tão famosa hoje, né? Todo mundo assiste a Globo e eles fazem esse discurso de que eles são os bonzões. Grande mentira. Na verdade, a Rede Globo só se estabeleceu enquanto esse poder midiático que tem hoje, graças ao benefício dos militares na época. Entretanto, vamos chegar agora no nosso contexto, Abreu, né? No contexto, novamente, né, desse novo processo que nós temos recente. De fato, como bem lembrou o Glailson, como bem lembrou o Daniel, essa figura asquerosa que está na presidência da República, essa figura nojenta, né, que, sob diversos sentidos, é nojento, tá? É uma figura que não, né, que em qualquer local do planeta estaria provavelmente preso, né, e está na presidência da República do país. Essa figura que faz menção à tortura, e vejo vocês, a tortura é talvez uma das formas mais perfídias, mais piores de corrupção que pode haver. Por quê? Por conta de que tu submete o corpo de outra pessoa à violência para que ela confesse coisas. Isso é uma forma de corrupção terrível. Esse mesmo sujeito asqueroso que chega à presidência da República, ele somente chega à presidência da República, e isso é provado, já existe inquérito em relação à chamada fake news, produzindo mentiras. Que tipo de corrupção maior do que essa? Do que a mentira? E, curiosamente, essa figura mentirosa, asquerosa, que produz mentira e é preguiçoso, não existe outra forma de corrupção também do que a preguiça, né? A ideia de que tu pode simplesmente te safar do trabalho fazendo pequenas atitudes, uma motociata, uma não sei o quê, e não trabalha, é um preguiçoso. A preguiça é também uma forma de corrupção. Vejam vocês que esse preguiçoso, mentiroso, asqueroso, chega à presidência da República por trás
de um discurso de que combateria a corrupção. Que grande mentira, né? Que grande falsidade eles pregaram ao povo brasileiro. Eu relacionei aqui, Abreu, cerca de 13 atos de corrupção que são possíveis de serem acessados mediante links, né, na internet. Eu, inclusive, tenho um texto que eu vou depois publicar no site, no Facebook do nosso canal, do Pororocabana, e que relaciona isso. Olhem só, um primeiro ato de corrupção, nós já chamamos a atenção, as fake news. Um segundo ato de corrupção, o Daniel já chamou a atenção, as rachadinhas. Um terceiro ato de corrupção, e que quase ninguém fala, quando do processo da Covid, dessa doença que nós tivemos, da crise sanitária há pouco tempo, eles liberaram R$1 trilhão para os bancos. Enquanto isso, todo mundo, por parte deles, acaba fazendo a denúncia da Bolsa Família, né, da transferência de renda para a população de baixa renda. Entretanto, nenhum deles fala do ato corrupto de transferir R$1 trilhão para os bancos, com vistas aos bancos fazerem o processo de favorecimento de crédito para as pequenas e médias empresas. Não fizeram. Simplesmente embolsaram R$1 trilhão. R$1 trilhão. E vocês que nos assistem, podem acessar tranquilamente os locais aonde está lá relacionado o R$1 trilhão transferido para os bancos, para os banqueiros, já nesse governo, né, durante a pandemia. Quarto, o orçamento secreto. E depois eu vou tratar um pouquinho da ideia do orçamento secreto, que é, de fato, uma coisa escandalosa. Quinto, a privatização corrupta da refinaria Landolfo Alves, que fica na Bahia, a primeira refinaria brasileira, e que foi claramente transferida de forma corrupta para um fundo privado árabe. É fundamental que a gente possa, de algum modo, também dialogar sobre isso. Sexto, a corrupção do superfaturamento de vacinas. Há pouco, né, o Abreu chamou a atenção. Vale a pena aqui observar como eles fizeram isso. Eles se utilizaram da própria doença que estava cometendo o povo brasileiro e que, até aqui, já matou quase que 700 mil pessoas, que também é uma forma de corrupção, por conta de que ele ia para a televisão chamar todo mundo para se aglomerar, enquanto o povo simplesmente morreu dessa doença. Que corrupção pior vocês querem? Como é que pode alguém ainda ter a percepção de achar que uma figura como essa, asquerosa, não é corrupta? Se 700 mil pessoas morrem pelas mãos de um corrupto, mentiroso, covarde como esse. E olhem só, as vacinas, elas foram claramente superfaturadas, né? As vacinas da Coronavac. A CPI da Covid detectou isso e, curiosamente, até aqui nada foi feito, nada foi feito. E existem documentos provando o superfaturamento. Oitava forma, a corrupção militar. Todo mundo soube o quanto houve de corrupção militar, seja na compra das chamadas de um uso, né, de um uso indevido de uma coisa que tu compras na farmácia, como Viagra, e os militares simplesmente compraram Viagra. E está no orçamento deles. Só que não é isso. Tudo bem que compre. Entretanto, compraram superfaturado o Viagra. Mas não somente isso. As próteses penianas. As próteses penianas, elas foram compradas superfaturadas, vejam, em quase 1.500%. É muito interessante. E esses mesmos sujeitos faziam o discurso de que não tinha corrupção. Que mentirosos, que covardes. Continuamos aqui. A 10ª forma de corrupção, a corrupção do armamento. Essa foi uma forma de corrupção que tem, inclusive, um sentido. Eles querem dar um golpe de Estado. E aí, o que é que eles fazem? Eles simplesmente liberam a compra de armas para grupos que eles controlam. A corrupção do armamento é uma forma de corrupção
extremamente ruim para o país, por conta de que nós temos, inclusive, feito mediante uma forma plebiscitária em que o armamento, houve o plebiscito em que a aquisição de armamento não foi considerado como algo em que o povo brasileiro aprovasse. E aí tu passa por cima disso. 10ª, a corrupção fundamental que nós temos ainda agora, que é a corrupção de calar as pessoas. Nós temos uma série de militantes, de pessoas que estão no processo de disputa por vida no país e que essas pessoas têm sido caladas, basicamente por um ato corrupto, que é o ato de passar por cima das próprias instituições. E, por fim, vale a pena aqui, já que ocorreu há bem pouco tempo, falar o ato de corrupção dentro das instituições chaves de controle militar no país. Eu falo em particular em relação ao que ocorreu em Sergipe, com a morte de um trabalhador, que foi o Genivaldo, e que foi morto numa câmara de gás feita de forma como uma violência estúpida, feita pela própria Polícia Rodoviária Federal. Vejam, somente aí eu relacionei um conjunto de atos de corrupção e que não esgotam aquilo que nós temos até aqui. Não são somente bilhões ou trilhões, né, como eu fiz referência a 1 trilhão transferido para os bancos, não são somente referência a esses valores astronômicos em termos monetários, mas são as vidas. 700 mil pessoas mortas a partir de discursos corruptos e falsos, vendidos na internet, vendidos nas redes sociais, vendidos também na mídia. O conjunto dessas redes, como a Record, como a Globo, acabaram, de algum modo, beneficiando esse tipo de percepção. E aí, somente para concluir, Abreu, para eu também vou fazer referência aqui ao tal do orçamento secreto. Vejam vocês, a estrutura orçamentária de um país, ela é dada a partir de um processo de legislações. Nós temos uma legislação chamada Lei Orçamentária Anual, a LOA. A Lei Orçamentária Anual, ela possibilita com que tu tenhas um certo regramento em termos de como o orçamento é feito anualmente. Inclusive com um aspecto fundamental. É fundamental a transparência no orçamento. Por quê? Porque o orçamento ele é baseado em recursos onde nós, enquanto povo brasileiro, enquanto cidadãos do país, somos nós que pagamos um senhor como o senhor Arthur Lira, que está lá no Congresso Nacional se locupletando, roubando concretamente, escondendo o orçamento. Somos nós que pagamos essas pessoas. É mediante uma coisa chamada tributo. Você que está me escutando, saiba que é você que paga o Arthur Lira, que paga aqui no Pará uma pessoa asquerosa como esse deputado Cabelinho. São essas pessoas asquerosas que, infelizmente, foram eleitas em 2018, juntamente com essa pessoa nojenta e asquerosa que está na presidência da República. E aí, vejo vocês, o orçamento era para ser transparente, por conta de que os recursos são nossos. E, obviamente, o orçamento ele tem, de um lado, receita e, de outro lado, gastos. Nós não podemos admitir que alguma coisa em torno de 20 bilhões de reais estejam sendo ocultados para simplesmente favorecer esse tipo de gente. O senhor Arthur Lira, ele tem aproximadamente 450 milhões de reais em emenda parlamentar, que ele está fazendo isso, que o Glailson chamou a atenção há pouco, né? Contratando kit escolar, né, para escolas que nem sequer têm energia elétrica, fazendo contratação de ônibus, inclusive superfaturados, já aprovados. Aonde é que está o Tribunal de Contas da União? Pergunta-se. Por que cargas d'água, lá na época da Dilma, o TCU estava tão atento e agora simplesmente sumiu? Aonde está o Ministério Público, afinal de contas? Por que eles eram tão atentos naquele momento e agora simplesmente sumiram? Essas são perguntas que são chaves para que a gente possa, de algum modo, dialogar com
vocês, dialogar com toda a população. Nós não podemos admitir que simplesmente, como bem lembrou o Abreu, o governo mais corrupto dos últimos 500 anos do país, simplesmente passe o pano e pronto. Nós não podemos mais admitir isso. Se nós continuarmos admitindo isso, é porque nós admitimos que nós somos cúmplices da morte das 700 mil pessoas que a Covid levou até aqui. Porque esse governo, como provou estudos da Universidade de São Paulo, como provou a CPI da Covid, esse governo foi cúmplice da morte dessas 700 mil pessoas. Só para lembrar aqui, para concluir de vez, Abreu, é importante lembrar que o ministro da Saúde, durante o centro da crise sanitária do país, era um militar, um general chamado Pazuello, que de logística não entendia nada. E, entretanto, basicamente servia os interesses de uma pessoa sinistra como essa. Para lembrar a série Stranger Things, basicamente, o que nós temos na presidência do Brasil é um Demogorgon, né? Uma espécie de um demônio que, por assim dizer, joga suas teias, utilizando fake news, para continuar mentindo e por aí vai. Portanto, acho que é fundamental que, de fato, a gente faça um alerta muito sério para a população brasileira e paraense. Nós não podemos admitir a continuidade da corrupção, a continuidade da mentira, a continuidade de um governo tão covarde quanto esse. Obrigado. Os adjetivos feitos para o presidente da República pelo José Trindade não tem como não dizer que são extremamente adequados à pessoa dele. Eu estou vendo o José inconformado com o que está acontecendo, e sempre foi um homem muito sério, comedido, mas eu entendo, porque a gente está num momento terrível e que a situação está na cara de todo mundo e muita gente não quer ver. Lailson, o José Trindade falou muito bem, eu sempre pontuo as coisas que ele fala, que é tanta coisa interessante, senão ele se perde, né? Sobre uma crítica da corrupção na sociedade capitalista. Diante disso, fazendo uma abordagem mais holística, o que você vai falar sobre a corrupção e a sociedade de classes, meu caro Glailson? Então, Abreu, eu quero, assim, em primeiro lugar, prestar toda a minha solidariedade aí para a indignação do Abreu, né? Eu acho que, diante da realidade que a gente está vivendo hoje, quem não se indigna, quem não está revoltado, já está morto por dentro. Já. Não tem como a gente não se revoltar, não tem como a gente se indignar com essa situação que passa hoje o Brasil e que ameaça o mundo, né? Que é uma ameaça global aí, que é essa ascensão do neofascismo, dessa ultradireita e asquerosa que vem ameaçando a humanidade, né? Nesse início aí do século, nessa primeira metade do século XXI. E eu acho assim, mas a gente precisa ter um cuidado, na minha opinião, um certo cuidado. Eu gosto sempre de ressaltar isso. Nós que somos comprometidos com a transformação da sociedade, de entender assim como é possível, né? A bandeira do combate à corrupção, como o próprio Trindade coloca, historicamente, ela sempre foi usada como uma ferramenta para legitimar discursos conservadores e reacionários. Né? A gente visualiza essa instrumentalização ao longo da história. Na minha opinião, isso não significa que a esquerda e aqueles comprometidos com a transformação da sociedade, com os interesses da classe trabalhadora, eles não devam assumir a luta contra a corrupção como uma luta nossa também. Pelo contrário, eu acho que é muito importante. Mas a gente precisa entender como essa luta ela se dá no marco da sociedade capitalista. Por exemplo, a gente sabe que hoje, um dos principais problemas que a gente tem no Brasil, isso já é denunciado há muitos anos, né, pela auditoria da dívida pública, é de que mais da metade do orçamento federal
é canalizado para o pagamento de juros e mora para os bancos e para as financeiras. E isso não é considerado corrupção no Estado de Direito burguês. Né? Isso é considerado totalmente, isso é realizado totalmente dentro da legalidade e das regras do Estado de Direito burguês. Né? Com a anuência de todos os órgãos de controle, do TCU, do Congresso, da Presidência, do STF, e o caramba. E isso compromete a vida da classe trabalhadora, é imoral, é antiético do nosso ponto de vista, porque sacrifica a população do país para garantir o pagamento de juros e mora para os grandes banqueiros. A gente vê, por exemplo, que hoje a situação do preço dos combustíveis para a classe trabalhadora, que aumenta, que tem um impacto desde o transporte público até o transporte de alimentos, né, e repercute em toda a nossa vida, ele é praticado por uma política legalizada dentro dos marcos do regime, que é a política do PPI, né, a paridade internacional do preço do petróleo. Tudo feito dentro da legalidade, mas que garante, né, teoricamente, tudo com a anuência dos órgãos de controle, mas que massacra a classe trabalhadora, massacra os brasileiros para garantir o interesse dos acionistas privados da Petrobras, né? Para nós é moralmente condenável, eticamente insustentável, mas não é corrupção no Estado burguês. Eles vão dizer que é a regra do negócio. Então, o grande risco que a gente precisa ter, a grande atenção, na minha opinião, que a gente precisa ter, é entender que a armadilha que é a gente fazer uma discussão política por um viés moralista, né? O Engels tem uma obra dele que é do socialismo utópico ao socialismo científico, que essa obra, na verdade, ela é uma coletânea de alguns textos que estão dentro de um livro dele mesmo, de fôlego, que é o Anti-Düring, né? É uma seleção de textos do Anti-Düring, que foram publicados como do socialismo utópico ao socialismo científico, aonde ele faz uma crítica aos socialistas utópicos que defendiam o socialismo no marco da moralidade. Ele vai dizer que o senso moral, né, porque desde Saint-Simon, lá, a obra do Saint-Simon, que vai buscar lá no cristianismo, nos princípios cristãos, a base para a sua proposta socialista, Marx vai dizer o seguinte, olha, nós não podemos, Engels, aliás, né, Engels nessa obra vai dizer o seguinte, nós não podemos partir de uma aversão moral à exploração capitalista para propor um novo modelo de sociedade, porque a moralidade ela não oferece uma base sólida, o repúdio moral ele não oferece uma base sólida para a gente construir um projeto nos marcos do materialismo dialético, como a gente se propõe. Então, aí ele vai fazer uma crítica a partir da mais-valia, da economia e tal, dos agentes, e propor. Eu acho que, eu entendo que o debate sobre a corrupção ele precisa ser feito nesses marcos do materialismo dialético. E o que é que esses marcos impõem para a gente? Ele impõe o fato de que a corrupção ela é um sintoma, mas não a causa do nosso problema. Reduzir a discussão política ao combate à corrupção, como a direita fez, inclusive para chegar ao poder em 2018, é tentar combater um câncer com um antitérmico. Combater um câncer é como tentar combater um câncer com um antitérmico. Porque a gente precisa buscar ir à raiz do problema. E a raiz do problema é a questão de classe. É a questão de que nós vivemos num Estado burguês, onde a ordem legal, os organismos de controle, o TCU, que é subordinado ao Congresso, né? O TCU é um órgão subordinado ao Congresso, a CGU, que é um órgão subordinado ao Executivo, né? Quem nomeia o chefe da CGU é o presidente da República. Esses órgãos, eles estão a serviço de uma ordem, que é a ordem da sociedade de classes e a ordem do Estado burguês, que controla. A gente estava na República de Platão, que a gente estava estudando recentemente,
ela abre no primeiro capítulo com um diálogo entre Sócrates e Trasímaco, né, que era um sofista e tal. E aí Sócrates ele vai dizer o seguinte, que ele está buscando entender o que é a justiça. Ele está buscando entender o que é a justiça. E na opinião dele, ao final desse primeiro capítulo, ele vai dizer que a justiça é a virtude, é a virtude e tudo que é bom. E a injustiça é o vício e tudo de ruim, tudo de mal na sociedade. E ele é contraposto por Trasímaco, né, que é o sofista, que o sofista vai dizer o seguinte, ele vai dizer, não, a justiça é o que é conveniente, justo é aquilo que é conveniente para quem ainda tem o poder, e injusto é o contrário disso. E aí vai ter esse enfrentamento lá, né. Obviamente, o Platão escrevendo, né, ele vai dar razão a Sócrates, mas Sócrates, para sustentar o seu argumento, ele vai dizer o seguinte, que embora o que o Trasímaco fala seja verdade para a realidade concreta, ele está em busca da justiça no plano das ideias, o que é o do ideal de justiça, da abstração, mas não refuta a realidade, que é a que Trasímaco traz, de que, na prática, o justo acaba sendo o que serve aos interesses de quem ainda tem o poder. E é por isso que a gente vê, por exemplo, a gente tem um exemplo muito óbvio disso. Em 2016, nós tivemos um golpe jurídico parlamentar, que, inclusive, foi questionado enquanto golpe pelo fato de que contou com a anuência do Congresso, passou pelos trâmites do Congresso, foi aprovado pelo STF, o Ministério Público não se manifestou, né? E então, aí as pessoas questionam, não era um golpe, porque tinha anuência. Embora não tenha havido crime, reconhece-se hoje que não houve crime da Dilma. O impeachment da Dilma foi fruto da sua baixa popularidade do governo, né? Hoje se reconhece. E a gente tem um governo atual, que é o governo Bolsonaro, que comete crimes de responsabilidade cotidianamente e que está se concluindo agora, sem que nenhum dos mecanismos, dos supostos mecanismos de pesos e contrapesos tão falados da República, assegurem o interesse da população brasileira, né? Então, a corrupção entendida como uma subversão da ordem legal, da ordem institucional burguesa, o fim dela não garante o interesse da classe trabalhadora, pois a própria ordem, se as coisas funcionarem como está predito no Estado burguês, como prediz a legislação, ainda assim os interesses que serão assegurados serão os interesses da classe dominante, né? Então, a gente precisa ter essa clareza. Eu acho que é fundamental a gente denunciar a hipocrisia do governo Bolsonaro no que tange a pauta da corrupção, porque esse é, sim, um governo corrupto, né? E isso tira da mão do bolsonarismo a principal bandeira deles desde as eleições de 2018, quer dizer, o Bolsonaro pode ser tudo, ele pode ser ignorante, homofóbico, machista, defender tortura, ele pode ser tudo, menos corrupto, né? O Bolsonaro me chama de corrupto, porra, o Bolsonaro vai dizer. E o que já era verdade naquele tempo, né? A gente nunca pode esquecer que o Bolsonaro tem mais de 30 anos, né? Quase 30 anos de Congresso antes da presidência, e ele sempre foi um político do baixo clero, envolvido com desvio de combustível nos carros oficiais, rachadinhas e esses esquemas de políticos pé de chinelo, né? E não é diferente hoje. Hoje o que a gente vê é a farra do cartão corporativo, todas as medidas do governo sobre um governo que vomita liberdade de expressão, mas que, na prática, faz 100 anos de segredo das suas contas, né? Não presta conta, um governo que não presta contas, que não está comprometido. A gente vê, por exemplo, hoje, eu trabalho no Ministério da Saúde, a corregedoria do Ministério da Saúde, né, que por um acaso o meu destino, inclusive, está na mão dessa corregedoria, né? Estou correndo o risco de ser demitido,
Quem vai julgar o meu caso é a Corregedoria do Ministério da Saúde. É uma corregedoria que não, publicamente, a gente não tem notícia de nenhuma investigação aberta sobre as denúncias de superfaturamento na compra de vacinas, que foram denunciadas durante a CPI da Covid. Não se tem notícia. Mas o servidor que denunciou, irmão do deputado, que denunciou a compra, ele foi exonerado das suas funções como chefe do setor de importação do Ministério e foi aberto um PAD contra ele. Ou seja, esse é o perfil do governo. É um governo que pune quem denuncia e encobre quem comete dano ao erário público. Não só isso, mas tem o caso do INPE, né? A gente vê o que é hoje a perseguição dentro dos órgãos como o IBAMA, como o INCRA, como o próprio Ministério da Saúde, dos servidores que querem fazer seu trabalho. Então, precisa ser, sim, denunciada essa hipocrisia, a mentira que é qualquer combate à corrupção dentro do marco desse governo, que é, sim, um dos governos mais corruptos da história. Mas a gente precisa também ter a real medida de que a corrupção, para nós que somos revolucionários, que somos de esquerda, que somos socialistas, ela não é o tema central. Ela não é o grande problema, não é o problema responsável pela situação que nós temos. Ela é o sintoma de uma doença que nós temos uma sociedade baseada no lucro, na objetificação das pessoas, aonde os ganhos financeiros de uma pequena elite está acima do interesse da população, inclusive da garantia das condições mais mínimas de existência para a população. Acho que esse é o recado aí que a gente queria deixar. Maravilhosa abordagem, Glailson. É um viés de pensamento que eu acho que é interessante. Eu queria continuar aqui, José e Daniel. Eu queria que, antes de perguntar sobre o orçamento secreto para o José Trindade e a questão do Genivaldo, o Daniel Francês, a gente fez um programa, um texto sobre o Centrão, que a gente falou um pouquinho sobre a história dessa figura mitológica chamado Jair Messias Bolsonaro. Na verdade, quando eu estou numa angústia também de fazer além do orçamento secreto, uma pergunta para o José, mas eu quero, na hora que for perguntar para ele, eu vou perguntar as duas de uma vez. Queria perguntar para o Daniel Francês, né? Daniel Francês, quando você pensa em 30 anos de Jair Messias Bolsonaro, aquele lance dele de aparecer em programas como o CQC, falando coisas absurdas e todo mundo achando graça, uma postura totalmente conservadora, falando o nome da pátria e da família, um ex-paraquedista. Isso foi caindo no colo do povo e metendo pau de maneira mais absurda, covarde. Todo esse pessoal que está aí, e eu acho que o Zé Trindade falou uma coisa muito interessante do Arthur Lira e do Centrão, eles tiraram a Dilma, assim como o Glailson, foi na sujeira, como falando no vulgo popular. Mas aí ninguém conhecia de fato quem era o Jair Messias Bolsonaro. Quem é, o que ele fez, qual era que ele representava. Em resumo, Daniel Francês, o Jair Messias Bolsonaro, ele tem esse governo dele corrupto, vendo uma questão de alianças para ter governabilidade, ou ele sempre foi corrupto? Você pode tecer a palavra sobre isso aí, por favor, antes de eu passar a bola para o José e depois para o Glailson? A gente tem um vídeo, acho que bem lembrado, Abreu, que é o Bolsonaro e o Centrão, que fala um pouco dessa trajetória dele, desde quando ele iniciou na política, por dentro desse esquema, desse grupo, né, que é o grupo mais fisiológico, mais corrupto que tem na política brasileira, que é o Centrão. Então, eu acho que a própria esquerda, ela acabou meio que deixando isso passar despercebido no próprio processo eleitoral, quando entrou naquela discussão de que o Bolsonaro ele é o fascista, ele é o nazista, ele é o cara que faz alusão à ditadura,
Mas ele não é só isso. Ele é o cara do centrão, gente. Ele porque, na verdade, é como o Gleison coloca, ele ganhou muitos adeptos com o discurso da anticorrupção. Então, acho que era importante desvendar esse mistério. Será que quem é esse cara? Ele é o cara de fora da política, né? O cara que chegou agora, que não tem aqueles cacuetes do político, aquele jeito do político, fala o que pensa. Na verdade, isso é um personagem, né? Ele treinou isso 35 anos, né? Comer farofa, se jogar farofa e gravar isso para parecer que ele é do povão. Na verdade, isso é um personagem. Ele foi criado, ele foi forjado para ser assim, o cara do povão e o cara fora da política, o cara que chegou agora, né? Então, além de ser nazista e fascista, que todo mundo sabe que ele é, mas ele é o cara que expressa o que tem de mais corrupto na política brasileira. E aí, assim, acho que esse programa é interessante porque a gente pode... Acho que o José já fez um apanhado bem interessante e o Gleison fez uma análise mais profunda sobre a questão da retórica da corrupção que é utilizada por esses mesmos grupos, né, autoritários e que querem combater, que querem destruir a democracia e usam esse argumento da corrupção como lobby para chegar ao poder. E, na verdade, eles usam esse lobby mas para poder implementar a corrupção. Ele acusa o outro daquilo que ele é. Então, essa é a grande estratégia desses grupos autoritários, né? O Hitler, ele subiu, ele ascendeu o poder, assim como o Mussolini ascendeu o poder na Itália, o Hitler na Alemanha, com um discurso de combate à corrupção. Olha que coincidência, né? Então, mas é importante a gente bater nessa tecla. Bolsonaro representa o que tem de mais corrupto na política brasileira, porque ele é do Centrão. Ele não fez uma aliança com o Centrão. É um erro dizer que Bolsonaro se aliançou com o Centrão, que ele comprou o Centrão, que ele alugou o Centrão. É errado, ele é do Centrão. Ele veio do Centrão. Todos os partidos que ele passou, do PTB, do PP, né, do PSC, todos esses partidos são hoje os grandes partidos do Centrão. E eu vou deixar para o José Trindade, a cereja do bolo, para falar do que é o esquema do orçamento secreto, né, que está em vigor hoje, né, e que vai drenar mais de 30 bilhões de dinheiro público. Isso é 5 vezes mais o orçamento de toda a campanha eleitoral, que todo mundo critica, inclusive nós criticamos. Nós temos que ser contra 6 bilhões de reais para a campanha eleitoral. Mas o Bolsonaro está despejando 30 bilhões para os seus apadrinhados políticos do Centrão, para investir nas suas obras superfaturadas e, o pior, sem fiscalização dos órgãos de controle, porque a legislação ela obriga a você prestar conta desse modelo de orçamento somente depois que ele foi gasto. Né? Ou seja, não tem lá, não aparece em lugar nenhum esse recurso para onde ele vai. Só no final, quando for gasto, quando já tiver feito, né, o estrago, né, e compras de toda sorte de produtos superfaturados, né, e desvio de dinheiro público, é que vai aparecer, pelo menos a gente espera que apareça, aquilo que foi gasto com esse dinheiro. E já falando disso, quero trazer aqui para efeito ilustrativo aqui, né, só o caso do tratoraço, né, que é um caso que tem relação, inclusive, com a questão do orçamento secreto. Olha a quantidade de tratores que foram comprados para entregar para aliados políticos, né? Isso aí foi orçado na primeira compra, só na primeira compra foram 89,8 milhões no apagar das luzes do ano passado. Foram 2.900 máquinas. Aí vocês vão dizer assim, mas isso é para agricultor, isso é para agricultor familiar e tal, que precisa. Pessoal, a gente está falando aqui de 600 escavadeiras hidráulicas. A gente está falando aqui de 500 motoniveladoras, 1.200 pá carregadeiras, 600 retroescavadeiras. O Gleison, que é engenheiro agrônomo, sabe que o agricultor ele usa um trator de, no máximo, 50 CVs, no máximo 100 CVs. A gente está falando aqui de trator pesado, né? E aonde ele usa o dinheiro, sabe de onde? Do programa de fomento rural voltado para famílias em situação de pobreza, de extrema pobreza, no período da pandemia. Ele usou um recurso que era para destinar, sim, para o agricultor, especialmente para o agricultor familiar, para comprar máquinas que não tem nada a ver com a agricultura, para entregar para os seus apadrinhados políticos.
Isso só foi descoberto porque houve uma investigação da Folha de São Paulo que chegou nesse resultado, que chegou nesse gasto. E pasmem, vocês pensam que eles ficaram intimidados? Não. 16 de maio de 2022, com essa mesma rubrica, eles pediram mais 1,2 bilhões para a compra desse tipo de tratores. Né? Então, isso aí já é o derrame do orçamento secreto para beneficiar os seus apadrinhados. Tá? Aí, pessoal, tem o esquema do lobby dos pastores do MEC, né, que foram 127 vezes lá no Ministério da Educação para fazer lobby e cobrar de prefeitos aquilo que era para ser executado já há mais de 5 anos atrás. Obras que estavam paralisadas, os prefeitos cobrando a continuidade das obras, e agora, para executar essas obras, o governo, através do seu ministro da Educação, né, que foi, inclusive, exonerado do cargo, que foi o Milton Ribeiro, né? Tem que pagar agora para os pastores, gente. Agora tem que pagar para os pastores, né? Como a gente pode ver aí várias matérias na imprensa. E aí eu queria colocar aqui, só para ilustrar aqui esse outro esquemão no MEC, né? E aí vou botar um vídeo aqui rapidinho para vocês verem como que né? Como que foi feito, né? Esse esquema de cobrança de pastores lobistas para a execução das obras que já estavam previstas no orçamento. Quero mandar, nesse momento, um grande abraço ao meu amigo prefeito de Salinópolis, o Cacá, e dizer que nós vamos estar lá agora dia 2. Dia 2. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura comandaram um evento de atendimento a prefeitos na cidade de Salinópolis, no Pará, no dia 2 de julho de 2021. Vamos dar início a este evento e, para compor a nossa mesa oficial, convidamos o ministro de Estado da Educação, Milton Ribeiro. Exemplares de uma edição da Bíblia Sagrada foram distribuídos durante o evento oficial do Ministério da Educação. As Bíblias, no entanto, traziam encartes de fotografias do ministro da Educação e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura. O Estadão teve acesso a uma das Bíblias confeccionadas para aquela ocasião. Logo na contracapa e na página seguinte estão presentes as imagens do pastor Arilton Moura, do pastor Gilmar Santos, do ministro Milton Ribeiro e do prefeito de Salinópolis, Cacá Sena. Na capa da Bíblia, o nome da igreja do pastor Gilmar Santos, o Ministério Cristo para Todos, da Assembleia de Deus, em Goiânia. Na contracapa, uma foto do pastor Gilmar Santos vem com um texto de apresentação. E na segunda página, mais 3 fotos. Primeiro, a do ministro Milton Ribeiro. Depois, a do prefeito de Salinópolis, Cacá Sena. Por último, a foto do pastor Arilton Moura. No texto, há um agradecimento a Milton Ribeiro por ter, entre aspas, construído uma comunhão especial com o pastor Gilmar Santos. E também um agradecimento ao prefeito da cidade de Salinópolis, Cacá Sena, abre aspas, pelo patrocínio na confecção dessas Bíblias. Fotografias oficiais do MEC e um vídeo da Prefeitura de Salinópolis registraram as Bíblias ainda no plástico, nas mãos de convidados e nos assentos vagos. O Estadão procurou o prefeito e o ministro para que explicassem quem pagou pelas Bíblias e se foi um pré-requisito para a realização do evento, que reuniu dezenas de prefeitos no Pará. O MEC e o prefeito não responderam aos contatos. Depois do evento, porém, o prefeito conseguiu recursos do MEC para a prefeitura. Ainda no ano passado, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação aprovou a construção de uma escola na cidade de Salinópolis. Foi firmado um termo de compromisso no valor de R$ 5.800.000. Em dezembro, o Fundo Nacional fez um empenho, quer dizer, reserva, de um valor de R$ 200.000 para a obra. A edição foi feita pela Igreja Ministério Cristo para Todos, um ramo da Assembleia de Deus, que tem uma gráfica em Goiânia. Segundo fontes que não quiseram se identificar, a impressão teria sido de 1.000 Bíblias ao custo de R$ 70 cada. Na semana passada, o jornal O Globo publicou relatos de prefeitos confirmados pelo Estadão que disseram ter recebido pedidos de propina de pastores do gabinete paralelo do MEC que exigiam a compra de livros e de dinheiro para igrejas em troca de liberação de verbas destinadas à construção de escolas e creches. O Estadão publicou ainda um relato de um pedido de pagamento de 1 quilo de ouro para garantir o repasse dos recursos.
como é que era a conversa exatamente? O que o pastor pediu, né? E era em troca do quê? Certo? Entendi. Salinópolis, no Pará, não foi o único caso em que os pastores Gilmar Santos e Arilton pediram a compra de Bíblias, segundo a investigação do Estadão. O prefeito de Bonfinópolis, Goiás, professor Kelton, do Cidadania, relatou à reportagem que, no encontro no início de 2021, o pastor Arilton Moura pediu R$15 mil para custear despesas em Brasília e a compra de Bíblias para liberar recursos no MEC. Os prefeitos de Luiz Domingues e de Bonfinópolis disseram que não aceitaram as propostas. Falando mais gente, se você quiser contribuir com a minha igreja, eu estou construindo, se você quiser, faz uma oferta para mim, uma oferta para a igreja, você vai comprar 1000 Bíblias, no valor de R$50, a gente vai distribuir as Bíblias lá na sua cidade, e essa recurso eu quero usar para a construção da igreja. E você vai ter fazendo isso, você vai me ajudar também a estar conseguindo recursos para você do Ministério. A existência de um gabinete paralelo no Ministério da Educação foi revelada pelo Estadão no dia 18 de março, com os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura definindo a agenda do ministro e fazendo a intermediação com prefeitos que buscam recursos. Então, esses pastores, o Arilton Moura, né, e o Gilmar, eles estão sendo investigados, inclusive, pela Polícia Federal. Bom, aí tem um outro esquema também da vacina, que o José já colocou, né, que foi denunciado pelo servidor público efetivo do Ministério da Saúde, né, o Luiz Ricardo Miranda, para a CPI da Covid. Né, um esquema de cobrança de propina de $1 em cada vacina comprada, de um total do primeiro lote de 400 milhões de vacinas. 400 milhões do primeiro lote. Né? A gente sabe que foram mais de 1 bilhão de vacinas compradas. E olha só, a AstraZeneca, a vacina da AstraZeneca que foi oferecida para o governo brasileiro a $3,5, tá? Foi negada pelo governo Bolsonaro, teve toda aquela discussão do Bolsonaro contra a vacina, porque a vacina vai virar jacaré e não sei o que mais, e, na verdade, ele estava por trás, articulando, junto com o seu ministro, né, à época, que era o Barros, que hoje é o líder da bancada do governo hoje no Congresso, né, que é como é o primeiro nome dele? O Ricardo Barros, que é do PP, inclusive, que é o líder da bancada do governo hoje, estavam negociando a vacina, pessoal. Olha lá, $15,50 por trás, ou seja, ele superfaturou a vacina 5 vezes mais o valor que foi oferecido pela AstraZeneca inicialmente. Então, e acho que por fim, né, o caso mais pitoresco de todos, né, foi o esquema da mamata das Forças Armadas, né, que a gente viu aí, o José também já colocou. Vou colocar aqui na tela, né, o que esse pessoal está comprando lá para as Forças Armadas. Faz a conta aí, faça uma conta aí. 714.700 quilos de picanha, estimado no valor de R$45 milhões. 15 milhões de reais em leite condensado. 66,5 milhões de filé mignon
e salmão. 80 mil bonecos do Rambo. Bicicleta Patriato, que chegou a 26,3 mil reais a unidade. Uma bicicleta que custa 26 mil reais. Né? A soma disso deu um gasto de 9,9 milhões de reais. 26 mil licor para o Centro de Lançamento de Alcântara. Reforma dos quartéis com dinheiro do combate ao incêndio na Amazônia. 35 mil comprimidos de Viagra. 3,5 milhões em próteses penianas. Né? Remédio para calvície. Pessoal, por aí vai. Né? Eu fiz uma conta aqui, só aí são 200 milhões de reais gastos com coisas supérfluas, né, para as Forças Armadas. O que é isso? Não é corrupção? Então, isso aí é a compra dos militares, né, que tem mais de 30 mil militares hoje ocupando cargos de comando. Então, isso é corrupção. Né? Então, os casos são muitos. Né? E aí o Bolsonaro, para finalizar a minha fala, ele, para deixar o governo dele sem corrupção, o que ele faz? Ele manipula a lei de acesso à informação. Acho que isso é muito importante a gente mencionar. Né? Ele tentou, por várias maneiras, burlar a lei de acesso à informação, colocando em sigilo de 100 anos informações, como, por exemplo, do cartão corporativo dele, onde ele gasta milhões com essas compras de supérfluos, né? Com gastos que hoje não podem ser investigados por qualquer cidadão que tenha acesso ali ao portal da transparência. Então, isso foi uma conquista que foi garantida no governo do 2012, acho que o governo do Lula. Né? A obrigatoriedade de todos os governos, federal, estaduais e municipais, de colocar suas contas para todos terem acesso. Isso é uma exigência legal. E o Bolsonaro está burlando isso. Ele emitiu decretos impedindo o acesso às informações. Né? Por exemplo, em 2019, ele tentou ampliar, inclusive, olha só, ampliar o rol de pessoas autorizadas a classificar como informações públicas, como secretas e ultrasecretas, por meio do decreto 9.690 de 2019, as informações que estariam disponíveis no portal da transparência. O que antes era restrito a um pequeno número de cargos de comando no governo federal, como é o caso do presidente, o vice-presidente, os ministros, passou a ser generalizado para diretores, gerentes, cargos de segundo e terceiro escalão. Né? Só que esse decreto ele caiu por conta do Supremo Tribunal Federal que derrubou esse decreto. Em 2020, já no contexto da pandemia, ele editou uma outra medida provisória, a número 928 de 2020, que suspendia o prazo da Lei de Acesso à Informação, alegando que havia um regime de teletrabalho e que isso impediria que pudessem postar, né, os servidores pudessem postar isso no portal da transparência e nos espaços públicos dos gastos públicos. Ou seja, manipulação da lei para poder manter em sigilo os seus esquemas, né, suas fraudes. E, por fim, a questão da manipulação da Polícia Federal. Bolsonaro trocou 4 ministros, gente. Trocou 4 diretores gerais da Polícia Federal. Né? Ele trocou o Valeixo, que foi indicação do Moro, porque ele estava investigando, a Polícia Federal estava investigando os filhos dele lá no Rio de Janeiro, os seus esquemas, né, da rachadinha, trocou o Valeixo. Depois ele colocou quem? O Ramádio, que é amigo da família, amigo dos filhos dele. E agora ele coloca o Márcio Nunes, né, que é, inclusive, apoiado pela bancada da bala. Né? Então, ou seja, manipulando a Polícia Federal para evitar investigações do seu governo e dos seus filhos, né, lá no Rio de Janeiro. E aí, pessoal, tem o caso do Aras, né, que foi colocado lá no Ministério Público, né, à frente do Ministério Público, que é um camarada que ele é um arquivador geral hoje dos processos que chegam contra o Bolsonaro, né, tem a questão da carta, né, ao CDE, que foi enviado pela Anistia Internacional e a Transparência Internacional, denunciando a manipulação dos órgãos de controle do Brasil pelo bolsonarismo, pelo Bolsonaro, para evitar
que o governo seja investigado, né, e por aí vai. Então, a gente tem hoje o governo mais corrupto do Brasil. Eu arrisco dizer que em todos os ministérios hoje você tem um derrame de dinheiro público, e hoje também a questão do orçamento secreto, que o José vai falar um pouco mais, é, sem dúvida, o maior esquema de corrupção hoje, de compra de votos, compra de parlamentares, institucionalizado, né? Ele institucionalizou o mensalão, né? Que é aquele tal do mensalão lá atrás, que era um esquema de corrupção. Ele pegou o mensalão e transformou isso em política, transformou isso em legalidade, digamos assim. Bom, muito bom, bem abordado. Eu gosto do Daniel também, que aqui o Pororocabana a gente dá o nome aos bois, né? Ao gado, né? Importante é isso. Queria falar com o José e crime de responsabilidade aos montes, crimes de corrupção, só o que o José falou aqui foram 13. E assim, período da Dilma, todo mundo bateu no PT. O Glailson e o José falou uma coisa interessante. Eu vou falar uma questão pessoal aqui. Tem um conhecido meu, que ele é bolsonarista. Então, aí senta com a galera da esquerda e a galera começa a falar as verdades, né? E ele é um cara muito sensato, é um cara inteligente, é um cara tranquilo. Mas aí o que acontece? O cara se descompassa. E a primeira coisa que ele fala é: Lula ladrão, PT ladrão. O Lula foi inocentado. José Trindade, em vários textos, Pensamento e Marco e programas, a gente também falou do processo que fere o rito legal que o Sérgio Moro fez. Você gostando ou não gostando do Lula, você querendo votar nele ou não, o Lula foi inocentado dos processos. Ok? Ele era inocente. José Trindade, orçamento secreto. E você fez uma fala ainda agora muito importante, que na época da Dilma era uma enxurrada de acusações de fake news sobre o PT. E hoje a gente vê o MP olhando, seu Augusto Aras como grande responsável, arquivador de processos, o nosso presidente da Câmara o Arthur Lira fazendo o que está fazendo. Qual o apanhado dessa vista grossa para esse governo corrupto que está tomando conta do país? O porquê disso? Qual o X da questão disso? Grande José Trindade. Eu acho que o X da questão já está claro, né? Por mais que eu concorde com um pouco da abordagem que o Glailson fez, do elemento filosófico, entretanto, existe uma questão de fundo que está colocada aí, que é o elemento do controle econômico na sociedade. Por que cargas d'água, né, o Ministério Público faz vista grossa? Por que cargas d'água nós temos aí o engavetador geral da União? Por que cargas d'água, a mídia, né, com tantos processos, né, existem somente nas mãos ali desse senhor, né, desse Arthur Lira, existem 116 pedidos de impeachment, né, do Bolsonaro, e nada disso vai para frente, por conta de que existe um aspecto que é fundamental que nós tenhamos como sendo o aspecto norteador disso tudo, né, que é o aspecto econômico. O Bolsonaro, com todas esses processos, né, de corrupção, e já foi muito evidenciado aqui, de fato, né, o período mais corrupto da história brasileira. Entretanto, ele é muito satisfatório para os interesses do capitalismo internacional e para os interesses daquilo que nós chamamos de financistas. Só para lembrar, na medida em que o conjunto desses processos vem à baila, ele, né, juntamente o
conjunto dos militares que o protegem, o conjunto dos banqueiros que o protegem, ele imediatamente vai e diz, olha, nós vamos privatizar a Eletrobras. E aí, né, eu estava fazendo aqui a referência a esse instituto tão danoso também para o país, que é o Tribunal de Contas da União. Diga-se de passagem que o Tribunal de Contas da União, ele somente, de fato, passa a valer, passa a funcionar, né, nos últimos 15 anos. Né, basicamente a partir do período Lula e durante o período Dilma que ele passa a ter, de fato, um elemento de validade muito forte. Vale lembrar aqui o processo de privatização, né, da antiga Companhia Vale do Rio Doce, a atual Companhia Vale, aonde tu privatizaste a Companhia Vale do Rio Doce por uma doação, né, o valor de 3 bilhões de reais, né, para o pobre mortal como nós, 3 bilhões parece algum valor. Entretanto, não é nada, né? Só para lembrar, a Vale do Rio Doce, ela é, além de proprietária de alguma coisa em torno de 35% das áreas de lavra no país, ela é proprietária, já era, tá? Não se tornou, não, a partir do processo de privatização, já era proprietária das 3 maiores ferrovias no país. Né? Só para a gente lembrar aqui, a ferrovia que liga o município de Canaã do Carajás, né, e Paraopebas até o porto de Itaqui, no Maranhão, é uma ferrovia de alguma coisa em torno de 1.800 quilômetros. Imaginem vocês que quando no processo de privatização foi dado para aqueles que passaram a controlar a Companhia Vale do Rio Doce, a atual Companhia Vale, foi dado 1.300 quilômetros de terra, por conta do quê? Que a ferrovia, a cada 100 metros, do lado esquerdo, do lado direito da ferrovia, passou a ter como proprietária quem ganhou aquele beijunzinho, né, da privatização da Vale. E não é somente isso, vejam vocês, quando naquela mesma altura foi privatizada o sistema Embratel-Telebrás, o Brasil ele é detentor de um satélite. Aí o que eles fizeram? Quando eles privatizam, tá, em uma jogatina enorme que se chamou Privataria Tucana, eles simplesmente dão um satélite brasileiro, né, para esses controladores internacionais, né, os atuais controladores do sistema de telecomunicação no Brasil, né, a Telecom de Portugal, a Telecom de Espanha. Vejam vocês, portanto, o que está por detrás desse processo, tá? Dessa corrupção miúda. É incrível, viu, Daniel? Por mais que seja tanta corrupção, entretanto, curiosamente, a corrupção miúda, quando tu olhas o grosso da corrupção que está no processo de privatização em curso, né, do sistema Eletrobras. E aí, só lembrando, tá? E logo após eu passo para a história do tal do orçamento secreto, essa refinaria que eu fiz referência, a Landolfo Alves, que é a refinaria mais antiga no país, né? Foi construída ainda no governo Getúlio Vargas, em 1950. Entretanto, ela é uma refinaria que foi sendo modernizada. Hoje, ela produz, né, produz não somente o refino do petróleo, mas produz também uma série de outros processos químicos, né? Na verdade, todo o sistema do chamado polo petroquímico de Camaçari, que é um polo petroquímico importante, tá? O maior da América Latina, para vocês terem uma ideia, foi constituído em torno dessa refinaria. A refinaria, sem considerar todo o entorno dela, que foi transferido de forma gratuita para esse grupo árabe, né, que passou a controlar, só ela teria um valor em torno... E observem que mesmo esses valores são valores a serem questionados, tá? Entretanto, os valores seriam os valores em torno de 3,8 bilhões, né, de reais. Somente a refinaria, sem considerar todo esse entorno que foi doado, que foi dado, né, para esse grupo árabe, né, para esse sheik árabe, muito amigo de um dos filhos do Bolsonaro, né?
Por quanto foi doado essa refinaria? Por 1,6 bi. Menos da metade do valor, que é um valor de mercado já subfaturado, porque não considera o conjunto dos outros elementos, em particular os elementos vinculados ao polo petroquímico. Então, vejam vocês, tá? Isso é um processo extremamente danoso por conta de que nega as próprias condições de futuro do país. Algo que, concretamente, um novo governo, que seja soberano, que seja minimamente vinculado aos interesses do povo brasileiro, vai ter que rever. Então, esses sujeitos, né, a família Bolsonaro, os militares dele, tá, são figuras que não estão nem aí para o povo brasileiro, são antipatriotas, né? Eles gostam tanto de se chamar de patriotas, eles, na verdade, são contrários a qualquer noção de soberania nacional. E aí o elemento do orçamento secreto é somente a cereja do bolo, de fato, nesse amplo processo corrupto que existe no país hoje. O orçamento, né, que deve levar em conta, como eu já falei, aspectos de transparência sob o ponto de vista, inclusive, de um ponto fundamental, que é o elemento das emendas parlamentares. Tu não pode governar um país mediante o processo de emendas parlamentares. Por quê? Por conta de que isso fragmenta demais o orçamento. Então, a gente pode imaginar o seguinte, um setor como a educação. A educação, ela requer o quê? Ela requer, basicamente, 3 interações muito fortes. O planejamento, sob o ponto de vista do atendimento da população que se utiliza da educação pública. Segundo, os aspectos orçamentários que atingem tanto municípios quanto o governo de estados, né? Dá para a gente pensar o elemento do orçamento muito em torno do chamado Fundeb, que é o Fundo da Educação. E, por último, os aspectos de planejamento sob o ponto de vista de como a educação ela é fundamental para tu pensar em ciência e tecnologia. Se tu pensa esses elementos como um todo, não dá para tu fragmentar o orçamento da educação entregando para emendas parlamentares, onde um parlamentar, vamos supor, simplesmente quer fazer conta do seu interesse. Então, o seu interesse vai ser jogar, vamos supor, R$1 milhão em uma emenda parlamentar para, vamos supor, como já foi dado o exemplo, comprar um trator. Isso não vai satisfazer os interesses da educação, vai fragmentar o orçamento. E aí, quando fragmenta o orçamento, isso é basicamente um elemento central para tu pensares a corrupção. A corrupção está justamente ligada a isso, né? A tu teres a fragmentação orçamentária, onde tu podes utilizar o orçamento para poder fazer, basicamente, esse aspecto da chamada compra de votos, né? Entregando um trator para o prefeito A, entregando um kit determinado para o prefeito B. Isso acaba, portanto, fazendo com que a nossa capacidade de fazer com que o orçamento seja algo vinculado a políticas que sejam políticas verticais ou horizontais, mas políticas que atendam aos interesses da população, não se dê. E foi basicamente isso que eles fizeram. Então, eles pegaram uma fatia muito grande do orçamento, alguma coisa em torno de 20 a 30 bilhões, ainda está sendo fechado o valor, né, na medida em que os números estão aos poucos sendo divulgados, e alguns deles, o caso em particular do presidente da Câmara, esse senhor, né, de péssimo nome, né, Lira, esse senhor, né, que é só para lembrar, a família Lira é um dos controladores da República das Alagoas, né, intimamente ligado, né, ao senhor Fernando Collor de Mello, que já foi, né, presidente no Brasil, que foi cassado, né, naquela altura por crime de responsabilidade provado, né, muito diferente do golpe que ocorreu em 2016 aqui no Brasil. Então, concluindo, esse senhor ele dispõe de algo em torno de quase R$500 bilhão para poder fazer essas politicazinhas que ele vai fazer, tá? E provavelmente vai se eleger, e vai eleger, né, uma gigantesca bancada ali naquela região, continuando, portanto, dando permanência, né, a esse processo tão ruim que ocorre no país, né?
Então, o orçamento secreto, ele é somente, de fato, uma cereja no bolo, né, de um processo de corrupção onde se utiliza os recursos públicos para dar vazão a interesses privados tão ruins quanto esses, né, que, infelizmente, estão à frente do país nesse momento. Né? Reverter isso é talvez uma das grandes tarefas, ou talvez a maior tarefa que nós tenhamos da nossa geração. Né? Eu me coloco, né, eu sou de uma geração, né, que na década de 80, né, eu já estava militando, né, participei do processo de organização ainda na década de 80, né, do movimento estudantil secundarista, depois na universidade, no movimento universitário, né, à frente do Centro Acadêmico de Economia, depois, né, como professor universitário, né, militando na Associação de Docentes da Universidade, também, né, construindo instrumentos, né, que possibilitem com que o povo brasileiro não seja enganado, quer dizer, instrumentos de partido, de luta social. Talvez o grande movimento da nossa geração seja evitar que o Brasil aprofunde o seu processo de destruição soberana, que é o que está colocado. Né? Então, eu concordo plenamente que a corrupção não é o elemento central, de fato, nós temos outros aspectos a serem tratados. Entretanto, nesse momento, evitar a continuidade de um governo ultracorrupto e que é responsável por quase 700 mil mortes de pessoas no país, é a grande, ao meu ver, a grande atividade da esquerda paraense, brasileira, nesse momento. Eu diria até mundial, por conta de que a consolidação de um governo fascista como esse vai provavelmente estabelecer condições de aprofundar o processo de fascismo a nível do mundo. Né? Então, eu vejo dessa forma, tá? Abreu, Glailson, Daniel, né? Eu quero me despedir aqui, que nós já chegamos aqui, né? E o pessoal já está me chamando aqui para o almoço, tá? Mas, entretanto, foi extremamente positivo aqui, tá? O nosso diálogo. Quero me colocar novamente à disposição para que a gente possa continuar debatendo, tá? E aprofundando e, de algum modo, tá? Contribuindo para que a gente possa, de fato, evitar, né, esse mal maior, né, que, infelizmente, se avizinha, tá? Da gente. Tá? Obrigado. Bom, Zé Trindade, você não precisa nem dizer que suas considerações são sempre importantes, não só para a classe acadêmica nesse estado e no Brasil inteiro. Sua experiência de gestão pública também, nós sabemos disso. Sempre foi um homem digno, que não enriqueceu, independente do cargo que esteve, e muito presente na militância política. Bom, Daniel Francês, como é que está o tempo da nossa live prorrogação? Vamos para a cobrança de pênalti. Me tira essa dúvida, compadre, por favor. Passamos 22 minutos do tempo regulamentar, já estamos na prorrogação. Né? Acho que passa a bola aí para o Glailson fazer o gol. Acho que seria legal o Glailson fazer um desfecho, fazendo uma consideração geral do que a gente trouxe aqui hoje, né? E aí a gente passaria para os expressos, né? Faria os expressos da semana, bem rapidinho. E já se despedindo do José, né? Como sempre, José trazendo elementos fundamentais e com a profundidade necessária, né, para esse programa, que é o X da questão das pautas que a gente traz aqui, né? Então, talvez por uma feliz coincidência. Grande abraço. Então, assim, talvez por uma feliz coincidência, eu atuo profissionalmente nessa área da governança e do compliance, lá no órgão onde eu trabalho, né? Desde 2018, eu faço parte de um grupo de trabalho institucional sobre governança. E tenho podido refletir bastante, tal, que na administração pública, onde a gente trata do tema da corrupção, né, existe um eufemismo para a corrupção na administração pública, que é a integridade, a gente diz que é o tema da integridade na gestão, e ele é um dos princípios da governança. E, assim, é importante, eu acho que a gente ter claro que o conceito de corrupção, que é corrupção, ele pode mudar dependendo de quem está falando, né? Porque, por exemplo, entender
por muitas vezes ele estar fundamentado em uma perspectiva moral do ilícito, ele acaba variando. Por exemplo, para nós, que somos de esquerda, que somos comprometidos com a causa da classe trabalhadora, não existe dúvida nenhuma do caráter do orçamento secreto enquanto uma corrupção sistêmica do governo. Mas do ponto de vista estritamente legal e da administração pública, e isso que é o mais cruel, né, isso que é o mais brutal, né, que escancara o caráter de classe dessa ordem social que a gente vive, é de que o grande mal do orçamento secreto é que ele legalizou, ele jogou para o campo legal uma prática até então ilegal, de corrupção. E a partir do momento em que passa a ser legal, ele deixa de ser considerado corrupção para o Estado de Direito, né, que, embora seja imoral, e se reconhece isso, não é uma prática ilegal. E aí, isso demonstra, assim, essa fragilidade da gente pautar discussões por um debate moralista, né? E a importância da gente nunca perder o parâmetro de classe ao travar esse tipo de discussão e a fazer esse tipo de análise. Tem um outro exemplo que é muito emblemático também, por exemplo, que é o exemplo da sonegação de impostos, né? Existem estudos econômicos que eles dizem que a sonegação de impostos ela chega a somar 7 vezes o valor de tudo que foi desviado, tudo que os órgãos de controle consideram ter sido desviado por mecanismos de corrupção do orçamento público, né? Só que o mesmo governo que se diz paladino da luta contra a corrupção é um governo que estimula a população a sonegar. O Bolsonaro já disse em entrevista que ele disse: sonego sim, e se puder, vou sonegar mais. E o bolsonarismo, os bolsonaristas, de uma forma geral, fazem o discurso de que porque as empresas morrem no Brasil porque pagam muitos impostos, os impostos no Brasil é muito caro, o custo Brasil e tal, e a sonegação de impostos, embora seja ilegal, para esses setores bolsonaristas ela é moralmente aceitável. Ela está correta, eles não se constrangem em sonegar, né? Então, tem essa história, não pegou, né? É ilegal, mas não pegou, eles não aceitam. Outra coisa, por exemplo, a nossa Constituição, ela prevê o imposto sobre grandes fortunas e sobre lucros e dividendos. Mas é outra legislação que não pegou. Então, não pagar impostos sobre grandes fortunas, lucros e dividendos, a rigor, não é corrupção, embora para nós seja, na nossa perspectiva moral, seja. E aí, assim, só para encerrar, então, esse argumento ele tem essa fragilidade quando a gente discute com o bolsonarismo, por causa que a gente parte de patamares de compreensões morais e do que é corrupção que são diferentes, né? Isso é interessante a gente notar. E a outra coisa é o seguinte, lá na administração pública, quando a gente lida com a questão da governança, da integridade, do compliance, a gente aprende o seguinte, que o combate à corrupção, ele basicamente envolve a gente bloquear as oportunidades, porque quando há oportunidade, é quase certo que haverá corrupção, né? Então a gente bloqueia as oportunidades e a gente restringe os riscos, a gente aumenta o risco da corrupção, ou seja, diminui os ganhos possíveis com ilícito e aumenta o custo. Então, todo o combate à corrupção na administração, ele se dá nessa lógica de bloquear oportunidades, a gente bloqueia a oportunidade, mas havendo oportunidade que os ganhos para quem faz sejam os menores possíveis e os custos para quem faz sejam os maiores possíveis. E para isso é fundamental controle social das decisões da administração, transparência, né? E controle interno e tal, a governança. E aí o que acontece? O governo Bolsonaro, ao chegar ao poder, o que ele faz é exatamente o contrário de todas as cartilhas da própria administração pública para o combate à corrupção. Que é isso, o que é que ele faz? Ele amplia as oportunidades, diminui o custo para quem pratica e aumenta os ganhos de quem pratica a corrupção. Como é que ele faz isso? Bloqueando a transparência, acabando com a transparência, né? Punindo quem denuncia, se omitindo diante de quem comete, aparelhando os órgãos de controle, né?
e desmontando o controle social que havia. Uma das primeiras medidas do governo, por exemplo, foi um decreto que acabou com todos os órgãos colegiados, consultivos e deliberativos que definiam as políticas públicas no governo federal. Então, as decisões deixaram de passar por órgãos colegiados para serem todas monocráticas. Totalmente a oportunidade de ter o ilícito. E aí, tu desmonta a estrutura de controle. Então, quer dizer, mesmo do ponto de vista técnico, da própria administração pública, é um governo indefensável e desastroso, né? Então, eu queria agradecer muito a oportunidade, né? Como sempre, o Trindade traz informações fundamentais, aí a gente fica muito feliz também de poder estar aqui tentando contribuir aí, né, com esses grandes companheiros aí. É uma honra. Obrigado. Pô, uma honra é nossa, Glailson, tê-lo aqui com a gente, com abordagens muito interessantes. Um breve comentário. No período da pandemia, eu conheço pessoas que moram na periferia que, pô, tem que abrir, esse negócio de Covid não adianta, eu tenho meu empreendimento, né? E aí, fechava os empreendimentos, a polícia passava, ele abria e vendia as coisas na surdina, né? Por fora, alguns abriam bares, depósitos na surdina, pegavam o financiamento do Banco do Estado, pegavam o auxílio para o Covid do governo, que a galera à esquerda foi lá lutar, e os caras totalmente bolsonaristas. Há eu estava percebendo isso no comportamento, né, de algumas pessoas, de alguns bolsonaristas. O cara tem um empreendimento, paga imposto pra caramba, está sendo arrebentado, né, pelo governo, pela carga tributária, mas ele se acha diferente do povo. Ele defende uma elite, né, uma elite agrária, uma elite que goza, que, como você falou agora no exemplo, né, que comete corrupção cometendo legal, quem denuncia, né, eles afastam. E ele não se vê como um microempresário que faz parte do povo, né? A classe média baixa brasileira, algumas pessoas, elas estão mais perto das decisões que vêm de cima para baixo, que favorecem bilionários, e não se comovem, não se revoltam com o que está acontecendo com o povo sem salário. E aí, o conservadorismo está se tornando um pano de fundo para a corrupção. E essas mesmas pessoas pegavam o dinheiro do governo na luta dos partidos e movimentos de esquerda, os auxílios, e estavam burlando o sistema. Então, a corrupção ela vem de cima para baixo, mas essa galera que tem um discurso conservador enorme são as que cometem corrupção diariamente, né? Já não é uma coisa político, da esfera política e econômica, como o Zé Trindade falou. O Daniel falou bem da esfera política, citou os nomes. O Zé Trindade vem no caráter econômico. Você falou de uma questão filosófica, né? Mas está no dever da sociedade, né? Aí se pensa de reforma política e do judiciário, que a gente sabe que não vai rolar. É isso. Glailson, você é fantástico, né? Maravilhoso. Sempre esteja conosco, quem sabe para ministrar uns cursos para a juventude aí, né, Daniel? E é isso. Daniel, últimas palavras para o nosso querido Glailson. Excelente as contribuições. Então, a gente está encerrando, né, Abreu, Glailson, mas a gente vai, acho que a ideia é a gente, ao invés de publicar o vídeo completo, acho que a gente podia publicar cortes, né, do vídeo, né, e eu acho que essa fala final do Glailson foi muito legal, porque acho que fez um resumo, né, e de maneira muito técnica, né, acontece na prática, como que opera, né, o governo Bolsonaro nessa questão da corrupção. É claro que a corrupção ela é um viés desse governo nefasto, mas existem coisas piores do que isso, que é a própria negligência do governo em implementar as medidas necessárias, por exemplo, para combater a corrupção, ou melhor, para combater a pandemia, né, que morreu muito mais do que era previsto, né, em função da ausência de medidas sanitárias necessárias, né, e
do estímulo do próprio Bolsonaro à não vacinação, a não tomar as medidas necessárias. Os ministérios estão abandonados, né? Os cortes terríveis. 90% de corte, agora o corte nas universidades. Nas universidades. Então, esses cortes são necessários para esse modelo de governo do Bolsonaro, para poder sobrar dinheiro para as emendas parlamentares que vai pro ralo da corrupção ali, né? E não sobra dinheiro para que, de fato, é necessário. Vocês sabem que aquele programa, por exemplo, o programa do remédio, né? O Farmácia Popular, gente, praticamente acabou. Aquele remédio, ele garantia de forma ostensiva, né, para milhares de brasileiros acesso a medicamentos que mantêm a sua saúde, a sua vida, muitas vezes. E praticamente esse programa acabou, assim como vários programas, né, que ajudaram aí a tirar os brasileiros, milhares de brasileiros mais pobres, da condição de miséria total. E a gente vê, infelizmente, a miséria voltou, a fome voltou para o Brasil, né, que já tinha inclusive saído do mapa da fome. Mas, assim, acho que esse é pauta para outros programas, acho que esse programa foi centrar mesmo na questão da corrupção, e estou muito feliz aqui com esse debate. Acho que a gente vai editando aí, vai jogando vídeo ao longo dessa semana, que a gente não vai gravar nada, né? E parabéns aí, Gleilson, parabéns, Abreu. Mas eu acho que vale a pena ter o vídeo inteiro, publicar o vídeo completo também. os cortes também. Fazer os Bati cortes. palma para a fala do Gleilson agora, achei muito boa essa abordagem técnica dele. Okay, é isso, então, meu amigo. Gente, uma boa tarde, comunidade Cabana. Quem puder se inscrever no canal aí, por favor, dá o joinha lá, dá o like para fortalecer o nosso canal. E até o próximo programa. Tá? Um grande abraço a todos, bom final de semana. Até mais. Até mais.